pela essa iniciativa de vocês aí quanto a isso. Deixa eu tentar colocar em modo de apresentação. Vocês conseguem ver bem aqui? Sim. Perfeito. Então, o tema que eu vou apresentar para vocês aqui hoje é um trabalho que foi feito quando eu ainda não trabalhava na Ecopetrol. Esse trabalho não tem a ver com a Ecopetrol. É um tema relacionado à minha tese de graduação, quando eu estava tentando buscar sobre interpretação petrofísica, né? Porque era um assunto que eu me interessava muito, embora eu sei que é difícil um curso de geologia abordar a petrofísica, né? Por isso que o foco aqui desse estudo, apesar de ser a petrofísica, eu vou tentar abordar ela de uma maneira mais suave, para que todos possam entender bem aí o que é que eu estou falando. Qualquer coisa, fiquem à vontade aí para perguntas também, tá? Então, basicamente, o que eu estava aí tentando fazer era abordar a petrofísica em reservatórios de gás, em um sistema deltaico da fase Rift da bacia de Sergipe-Alagoas. Esse foi um estudo feito em 2017, porém é um estudo ainda muito atual, porque o gás cada vez mais tem se tornado interessante na busca por energias limpas, né? Então, aqui é um sumário da apresentação. Eu vou tentar não abordar somente a geofísica em si, não a parte da petrofísica em si, mas eu vou tentar também trazer um apanhado mais geológico, abordando a análise estratigráfica do poço de estudo e conectando a estratigrafia junto com a petrofísica, né? Essa daqui é a minha área de estudo, esse quadradinho vermelho aqui se chama Plataforma São Miguel dos Campos. Ele está localizado a nordeste do Brasil, 40 quilômetros sudoeste de Maceió. É uma região, você vê aqui, que é uma região de intensa complexidade estrutural. Isso daqui é um mapa Bouguer da bacia Sergipe-Alagoas, em que a gente vê aqui um grande sistema de falhas de trend nordeste que controla grabens, host, half-grabens. A gente vê aqui que cada baixo e alto desse aqui tem nome, né? A gente tem aqui, ó, baixo da Fazenda Guindaste, né, baixo de Varela, alto de Pilar. Aqui no número 6 nós temos o alto de Japoatã Penedo, no número 7 temos o alto de Aracaju, e aqui no número 4, bem perto da falha de bordo, a gente tem a plataforma São Miguel dos Campos, que é o intervalo, a área de estudo aí, onde se localiza o campo de furado, que é um campo de gás e óleo, né? Isso daqui é uma seção sísmica passando por essa plataforma São Miguel dos Campos. Você vê que tem aqui uma inline, uma crossline, onde a gente consegue ver bem aqui todas as formações Sim-Rift da bacia Sergipe-Alagoas. A bacia Sergipe-Alagoas aqui, pela carta de estratigráfica dela, não é muito diferente das cartas da margem leste brasileira, onde a gente tem um estágio pré-rift, depois entramos no estágio rift e no estágio drift, né? E pela essa sísmica aqui você consegue ver bem você consegue ver bem todas as formações Sim-Rift aqui, né? Você vê a formação Coqueiro Seco, Morro de Chaves, Penedo, Barra de Tiúba, Verde de Deserto. E o que chama atenção nessa sísmica é justamente esse antiforme aqui, controlado por essa falha de bordo, né, que é o campo de furado. Então, o poço ele vai atravessar essas formações, ele vai pegar toda esses intervalos, né, de Coqueiro Seco, Morro de Chaves, Penedo, vai chegar na formação Barra de Tiúba, que é o nosso foco de estudo aqui, onde existe o reservatório de gás, né? Aqui eu estou mostrando para vocês uma sísmica, uma seção sísmica com diferentes atributos. Aqui eu tenho a amplitude original da sísmica e aqui o atributo envelope, que mostra bem esse bright spot, né? Essa anomalia de amplitude é característico de hidrocarboneto, principalmente gás, né? Isso daqui é justamente o campo de furado. Você tem aqui o poço que eu vou apresentar para vocês. Esse poço é muito interessante, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele em dois momentos. Num momento inicial, que
onde foi feito esse trabalho, eu não tinha acesso a sísmica, só tinha acesso ao poço. Então, eu entendia bem, assim, qual era o tipo de reservatório, qual era o tipo de depósito, mas eu não conseguia ter uma visão muito 3D, porque na época eu não tinha acesso à sísmica, eu só tinha acesso ao dado de poço. Posteriormente, eu trabalhei nesse mesmo poço, no intervalo superior, que foi a formação Morro do Chaves, né? É uma formação aqui muito interessante em termos de analogia às coquinas do pré-sal, de Santos e Campos, né? São coquinas muito parecidas com as coquinas que acontecem na bacia de Campos e Santos. Eu tive a oportunidade também de trabalhar nesse intervalo aqui, e nesse momento eu já tinha acesso a sísmica, certo? O trabalho que eu vou mostrar aqui para vocês hoje vai ser com foco na formação Barra de Tiúba, que é o campo de gás que a gente fez uma análise petrofísica desse campo aqui, tá? Só dando um contexto aqui sobre o campo de Furado, né? O campo de Furado, ele é um dos principais produtores de hidrocarboneto do estado de Alagoas. A produção de Alagoas é basicamente onshore. Ele possui uma área de desenvolvimento aqui de 45 quilômetros quadrados. Isso é pequeno comparado aos gigantes que a gente tem no pré-sal, né? Só que a gente tem que ter em mente que isso daqui é onshore. E além de ser onshore, isso daqui está muito mais raso. E por estar mais raso, é muito mais viável de se produzir, além de ser onshore também, certo? E aqui eu trago um gráfico do Geopost, que ele mostra a quantidade de gás que é produzido aqui nesse polo, né? Um polo que inclui Furado, Anambé, cidade de São Miguel dos Campos, Campo de Pilar. Esse polo, inclusive, faz parte do processo de desinvestimento da Petrobras. Isso daqui é um relatório da Petrobras de 2020, agora em junho de 2020, que mostra que a produção média desse polo aqui é de 2.348 barris de óleo por dia e 856 mil metros cúbicos de gás por dia. Certo? Então, o objetivo desse trabalho aqui foi na época, né, foi segmentar esse poço em sequências de segunda a quarta ordem, né, fazer uma análise petrofísica desse poço para tentar entender as propriedades físicas das rochas e o potencial para acúmulo de hidrocarboneto. Como na época eu não tinha acesso nem ao dado de rocha, ou seja, não tinha acesso ao dado laboratorial, eu só tinha acesso aos perfis e também não tinha acesso à sísmica, como é que eu iria entender esses tipos de depósitos? Afinal de contas, a história deposicional e diagenética de cada rocha, né, de cada pacote de rocha, ele vai refletir diretamente nas propriedades físicas dessa rocha. Então, eu precisava entender o contexto deposicional e o contexto diagenético disso daí. Por isso, na época, eu tive que procurar por afloramentos análogos para tentar entender como é que se comportam esses reservatórios deltaicos. E, por fim, eu tinha que analisar a qualidade desses intervalos reservatórios através de parâmetros de corte que auxiliassem na quantificação de net gross e net pay em diferentes cenários. Tá? Por que isso era relevante na época? Né? Porque esse campo ele já foi estudado por diversos autores. Ele foi descoberto em 1968, tem mais de 50 anos aí de descobrimento, né? Muitos autores trabalharam em cima dele. Aqui você vê Feijó, Góes, que mapeou a complexidade estrutural e as acumulações de hidrocarboneto. Posteriormente veio o Bob, em 2009, 2011, falando sobre a influência da tectônica na sedimentação. Ele chega a definir um arcabouço estratigráfico de média resolução para os depósitos iniciais do Rift. E mesmo depois de 50 anos, ninguém tinha abordado o tema da petrofísica do campo, né? Então, na época, isso tinha trazido uma relevância para buscar apresentar um conteúdo relacionado a esse tema. Então, o interessante desse trabalho aqui é que ele tenta juntar a estratigrafia de sequência, fazer uma conexão entre a estratigrafia de sequência e a avaliação de formação, a avaliação petrofísica, porque esse é um método que é bem recomendado, mas que nem sempre é aplicado, né? Então, para fazer esse estudo, eu tinha acesso a esses dados, os perfis básicos de poço, né, como caliper, raio gama, potencial espontâneo, densidade, resistividade ao neutrão,
E tinha também alguns arquivos que auxiliassem na validação da minha interpretação, né? Teste de formação, sumário litológico, arquivo geral de poço, né? E eu não tinha, como eu falei anteriormente, não tinha acesso direto à análise laboratorial das rochas, por isso eu tentava buscar aqui sempre um entendimento de afloramentos análogos, né? E aqui eu destaco um afloramento específico, que é a Pedreira Tatu, é um afloramento que acontece, são depósitos deltaico que afloram ali na região do Alto de Japoatã, né? E eles literalmente são um bom análogo para o intervalo produtor de gás do campo de furado. Eu vou mostrar aqui o porquê disso, né? E é isso, vamos para frente. Bom, aqui é o fluxo de trabalho, né? Basicamente, nada de diferente da avaliação de formações. O interessante aqui é essa conexão entre a estratigrafia com a avaliação petrofísica, onde a gente sai aqui de uma análise estratigráfica para o zoneamento, vamos para a estimativa de agilosidade, computação de porosidade, cálculos de saturação, reconhecimento de zonas de fluido e a totalização do poço em diferentes cenários para estimar net gross e net pay, certo? Bom, antes de começar a fazer a interpretação petrofísica, eu precisava entender como é que funcionavam os reservatórios deltaicos, né? E é muito comum que nesses ambientes a frente deltaica prograde sobre o prodelta. Por isso, que uma das principais características do ambiente deltaico é esse padrão progradante, né? Quando a gente vê os depósitos mais arenosos em direção ao topo. A resposta disso em um perfil de raio gama vai ser justamente uma redução dos valores de raio gama em direção ao topo, ou seja, nos topos é muito comum eu encontrar os depósitos mais arenosos, com menos argilosidade e, consequentemente, com maiores valores de porosidade, certo? Só que esses deltas, quando eles acontecem em um ambiente, em um contexto rift, a gente tem que imaginar que são deltas lacustres, né? E numa bacia de rift, a geometria do meio Graben é justamente o fator que controla a distribuição do sistema deposicional. E cada meio Graben ele vai funcionar de uma maneira diferente. E aí eu cito aqui o Lambiase, em 1990, os 5 estágios que ele define, né, os estágios tectônicos e a associação desses estágios aos diferentes tipos de depósitos que se encontrariam em cada estágio. Então, aqui no estágio 1, que é um estágio de estiramento inicial do rift, ele fala que avançam, esses estiramentos iniciais facilitam o avanço dos sistemas fluviais, certo? Depois, quando você aumenta a taxa de subsidência, se instalam os lagos profundos. Posteriormente, vem a fase 3 e 4, que é a redução da taxa de subsidência e permite com que esse sistema fluvio-deltaico avance em direção à bacia. E depois, quando você tem a fase pós-rift, uma subsidência termal, que acaba extrapolando os limites do rift, uma nova bacia formada, e assim, no modelo dele, ele coloca aqui os ambientes fluviais. Mas, logicamente, cada bacia possui uma peculiaridade, certo? Existem bacias que não vão se depositar esses ambientes fluviais na parte de subsidência termal, vão depositar, por exemplo, reservatórios microbiais na parte de subsidência termal. Porque isso depende muito das diferentes condições climáticas e história tectônica da bacia, certo? Mas na bacia de Sergipe-Alagoas, isso daí é muito bem aplicável, né? Isso daqui eu trago um exemplo de um trabalho de um amigo meu, que ele ele faz uma relação da bacia Sergipe-Alagoas com o modelo de Lambiase, onde ele coloca aqui, olha, a formação serraria aqui é justamente essa etapa 1, né, etapa do avanço do sistema fluvial. Depois você tem a etapa 2, instalação dos lagos profundos, como a formação Feliz Deserto aqui. Depois você tem, na etapa 3, esse sistema fluvio-deltaico progradando em direção aos lagos, que seria a formação Penedo e Barra do Tiúba. E, posteriormente, você teria a fase 4, com a formação Morro do Chaves e Coqueiro Seco. E o poço atravessa justamente essas formações. É uma pilha sedimentar aqui de 2,5 quilômetros de espessura,
né, você tem aí muitos sedimentos registrados e a gente precisava, então, segmentar esse poço, né? A gente precisava zonear isso sob a luz da estratigrafia de sequência, onde eu fiz o reconhecimento dos ciclos tectônicos para fazer o zoneamento de segunda ordem, conjunto de geometrias estratais para fazer um zoneamento de terceira ordem, identificação de parasequências. O termo parasequências não é muito usado hoje em dia, seria mais sequências de alta frequência, que são essas zonas de quarta ordem, né? Essa análise estratigráfica aqui, ela está bem detalhada no trabalho, quem tiver interesse eu posso enviar. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui na parte estratigráfica, na parte da estratigrafia de sequência, só quero chamar a atenção só para o zoneamento de quarta ordem, porque ele já é escala de reservatório. Como ele é escala de reservatório, é importante a gente segmentar bem, entender bem, porque a depender do seu zoneamento, você pode estar em unidades de fluxos diferentes. Tá? Esses tipos de sequências de alta frequência estão relacionadas aos ciclos de Milankovitch, certo? Eles são geralmente limitados por superfícies de inundação, porque são as superfícies que são lateralmente mais correlacionadas, tá? Então, aqui, quando a gente vai para a escala de pulso, né, aqui eu chamo a atenção para esse intervalo B7, porque ele possui duas sequências de alta frequência muito parecidas com o afloramento que eu vou mostrar para vocês. Né? Por que é interessante a gente fazer esse link entre poço e afloramento? Porque na escala de poço, você não tem a dimensão dos seus depósitos deltaico. O poço é apenas um dado ao longo de toda a sua bacia. E como eu não tinha, mais uma vez, acesso à sísmica, eu precisava estudar esses afloramentos para entender como é que é a geometria desses depósitos, como é que é a variação lateral de faces, como é que é a heterogeneidade, né, e, consequentemente, como é que são as características de produção desse tipo de reservatório. E aí, quando a gente sai de uma escala de poço e a gente entra numa escala de afloramento, a gente tem que mixar dois conceitos aí, que seriam o conceito da estratigrafia senso-catoniano e senso-Mayo, porque o Mayo ele consegue entrar mais numa escala de afloramento, ele consegue ir em um detalhe ainda maior, né? Aqui, mostrando a pedreira, né, que ela é muito parecida com esse registro de poço. Essa pedreira é muito didática, são depósitos deltaicos, muitos autores já fizeram grandes trabalhos nessa pedreira aqui, só para você ter uma noção de escala, isso daqui sou eu, né, e você vê aqui todos os elementos do sistema fluvio-deltaico aí, né, aqui são os autores, Carolina Novatsky, Santos, o próprio Borba, você vê aqui, ó, barras de desembocadura, você vê aqui baías de interbarra, você vê aqui todos os depósitos de frente deltaica proximal, com canais distributários, planícies de inundação. E quando eu digo que ela é análogo ao intervalo ao intervalo produtor de gás no campo de furada, é justamente por causa disso. Se uma pessoa fosse perfurar um poço aqui, correr um perfil elétrico aqui, justamente nesse ponto aqui, o que um poderia imaginar seria uma resposta de gama-ray assim, onde você poderia muito bem interpretar que esse intervalo aqui seria a barra de desembocadora, esse intervalo aqui seria os pelitos de interbarra, e aí depois a gente vem com um novo set e, posteriormente, a frente deltaica avançando aí em direção ao topo, tá? O que eu quero chamar a atenção é justamente para esses pelitos de baías interbarras, porque quando você tem uma visão só do poço, você fica pensando, será que esses pelitos são suficientes para separar duas unidades de fluxo, né? E a sísmica ela não vai te dar esse detalhe, né? A sísmica ela não tem resolução suficiente para isso. O afloramento tem. E quando você vai para o afloramento, você consegue ver que esses tipos de folhelhos, esses tipos de pelitos interbarras, de baías interbarras, eles são lateralmente erosionados por um novo set de barra de desembocadura, que nessa pedreira é muito comum você ver isso. Você vem caminhando lateralmente, acompanhando esse pelito, de repente ele some e começa um nível de conglomerado que segue adiante,
que é justamente a superfície erosiva do segundo set aqui de barra de desembocadura. Então, essa superfície erosiva ela pode muito bem conectar dois tipos de depósitos arenosos, como acontece aqui entre a camada A e C, certo? E poderia muito bem colocar esses depósitos em um mesmo regime de fluxo. Claro que aqui a gente está falando a gente está no âmbito mais interpretativo. Para a gente saber se seriam duas unidades de fluxo ou não, a gente teria que ter um gradiente de pressão aqui para saber se estaríamos em um mesmo regime de pressão ou não. Né? Aqui só mostrando uma comparação, né, entre o empilhamento vertical da pedreira e o empilhamento vertical do poço, certo? E entrando aqui na parte petrofísica, fazendo esse link, entrar totalmente na parte petrofísica para o tempo que a gente tem não seria viável, porque olha o tanto de tema que a gente tem para falar aqui, o tanto de teoria que a gente tem para falar na petrofísica, né? Ferramentas de perfilagem, interpretação qualitativa, interpretação quantitativa, toda essa sopa de letrinhas aqui, Clay, porosidade, permeabilidade, saturação, net gross, net pay, tudo isso daqui é um curso, né? Um curso de dias. E então, o que eu tentei fazer aqui foi misturar um pouco de teoria com prática, porque eu sei que a maioria são estudantes, a gente está numa semana de geologia, tem estudantes aí de diversos períodos, né? E eu tentei aqui trazer um pouco de teoria, mais precisamente a parte quantitativa, certo? E trazer um pouco também do estudo de caso do campo de furado. Tá? Então, só aqui avançando, em que é que consiste essa interpretação petrofísica? O que é que o petrofísico está buscando? Né? O principal objetivo do petrofísico é entender as propriedades físicas da rocha. E ele, nessa tentativa de entender as propriedades físicas da rocha, ele busca três principais curvas, que é a argilosidade, a porosidade e a saturação. Essas três principais curvas aqui são suficientes para te trazer uma noção das propriedades físicas do seu reservatório. Só que para você chegar nessas três curvas, você tem que compilar uma série de dados, certo? Você tem que compilar dados de rocha, seja ela descrição e também dados de laboratório, como análises laboratoriais de densidade e assim por diante, né? O perfil, que são os logs, né, os perfis elétricos, e os testes de formação. Com base em tudo isso daqui, a gente consegue validar as nossas interpretações qualitativas e quantitativas do nosso intervalo de estudo. Né? Nesse caso aqui, eu não tinha acesso ao dado de rocha. Estava fazendo graduação, não tinha acesso direto a dados de laboratório, eu tive que me virar, nesse caso, com perfis elétricos e testes de formação. Então, eu coloco aqui um workflow definido pela Lloyd's Register, uma empresa de software, que eles colocam muito bem aqui um workflow básico da avaliação petrofísica. Né? Ele parte sempre da análise qualitativa, identificação de litologias, estimativa de volume de argila, computação de porosidade, cálculos de saturação de água, identificação das nossas zonas com fluido, e a totalização do poço através da definição de net pay, net gross. Claro que tudo isso daqui tem que sempre estar relacionado a um cheque de realidade. A gente tem que sempre validar as nossas interpretações com os dados diretos. Tá? Aqui eu coloco para vocês um exemplo, né, do que seria os logs, né, seriam justamente essas curvas, como eu sei que tem gente de diferentes períodos aqui, vou dar uma breve explicação sobre isso. Quando você olha para essas curvas aqui, não se assuste, o que você está vendo, na verdade, são registros de rochas. Tá? Então, imagine que aqui você está, literalmente, variando a sua profundidade para baixo, certo? E cada ferramenta dessa vai estar lendo uma propriedade específica da sua rocha, da sua formação. Né? Então, a gente tem propriedades como valores de raio gama, valores de densidade, valores de tempo de trânsito, né? A resistividade daquela rocha.
E através de todos esses registros, a gente começa a tirar algumas interpretações. Será que aqui eu estou em um reservatório que é poroso, ou será que aqui eu estou em um reservatório que é mais fechado? Será que esse intervalo aqui eu tenho hidrocarboneto, eu tenho gás, eu tenho óleo, o que é que eu tenho aqui? Lógico que todas essas interpretações aqui, elas têm que ser, de certa forma, calibradas com o teste de formação. São os testes de formação que vão nos trazer uma ideia mais precisa, um dado mais preciso do intervalo que eu estou. E aqui eu chamo a atenção para os intervalos que geralmente se amostram água, né, que é um medo de todo geólogo, fazer um teste de formação assim, e ao invés de vir óleo, vir água. Né? Mas nesse caso aqui, para a petrofísica, ele é muito interessante, os dados de água, porque eles nos trazem uma noção da salinidade do meu aquífero. E com a salinidade do meu aquífero, eu consigo aprimorar mais o meu cálculo de saturação de água. Tá? Eu vou mais adiante explicar melhor sobre isso daí. Então, aqui, por exemplo, mostrando um perfil de gama-ray e a estimativa de argilosidade através do meu perfil de gama-ray. Certo? O que é essa argilosidade? Nada mais, nada menos é do que a quantidade de argilominerais que tem na minha rocha. Certo? Só para você ter noção aqui, um dado da CINES de 2015 mostra que a proporção de volume de argila em um folhelho varia entre 50% a 100%. Certo? Então, o que a gente tem através dessa equação, que é uma equação linear, que parte do princípio que o perfil de gama-ray tem uma relação linear com a argilosidade do reservatório, através dessa equação, a gente consegue chegar em uma curva de valores decimais variando entre 0 e 1, certo? Que representa justamente a proporção de argila em cada ponto de leitura do meu perfil de raio gama. Então, basicamente, aqui, um artifício que a gente faz é sombrear com diferentes cores. Né? Aqui, por exemplo, as cores amarelos, isso daqui não é arenito, folhelho, arenito, folhelho, arenito, folhelho necessariamente. Isso daqui pode ser, por exemplo, carbonato, mas eu posso pintar de amarelo, porque o que eu quero dizer aqui é que os valores amarelos representam a proporção de argilominerais que tem no meu intervalo de estudo. Certo? Então, aqui eu tenho menos argilominerais, e em verde, quanto mais verde, mais argilominerais eu esperaria no meu intervalo de estudo. Em outras palavras, nenhum reservatório, nenhum sistema pissamopelítico, eu esperaria aqui, nessas porções amarelas, os meus intervalos de areias mais limpas, certo? Vamos lá. Então, nesse estudo específico, a estimativa de argilosidade foi feita através dessa equação linear. Claro que existem diversos autores, como Clavier, Larionov, que partem do princípio de que nem sempre o perfil de raio gama vai possuir uma relação linear com a argilosidade do seu reservatório. Então, nem sempre essa equação é válida, certo? Mas, para eu dizer que essa equação não é válida, eu preciso ter uma boa análise laboratorial, o que não era o caso desse estudo. Então, quando você não tem uma boa análise laboratorial, você precisa utilizar o mais simples e que resolve problemas, que é essa equação linear, e que é muito bem utilizada hoje em dia também, certo? O que é que a gente tem que prestar atenção aqui? Quando a gente está definindo essas linhas bases da areia e linha base dos folhelhos, a gente literalmente está dizendo os valores que eu tenho de gama-ray sand e os valores que eu tenho de gama-ray clay, certo? E é muito interessante, é muito importante eu saber onde eu defino essas linhas bases de folhelho e de areias, porque se eu tiver um exemplo hipotético, arenitos com feldspatos, arenitos arcosianos, não necessariamente a resposta do gama-ray desses arenitos vai ser igual a de um arenito quartzoso. O arenito feldspático, ele vai possuir valores de gama-ray mais altos. Então, não necessariamente essa linha base das areias estaria representando um caso de arenito arcosiano, certo?
Assim como para os folheiros, não necessariamente por exemplo, se eu tiver um caso anômalo de altos valores de gama-ray, que geralmente acontece em níveis de rocha geradora, que são ricas em urânio e tório. Então, esse gama-ray geralmente é muito mais alto do que os folheiros do seu intervalo de estudo. Então, você tem que ter cuidado em não utilizar esses valores anômalos como a sua linha base de folheiros, porque aquele valor é uma rocha geradora que não necessariamente representa a argilosidade dos seus folheiros naquele seu intervalo de estudo. Por isso que é muito importante você ter acesso direto ao dado da rocha. Quando você não tem acesso direto ao dado da rocha, o que você tem que focar é na descrição de litologias, certo? Para tentar entender onde você teria determinados tipos de rocha, seja ela carbonato, arenito, folhelho e assim por diante. Tá? E aqui entrando um pouco antes de entrar um pouco na análise quantitativa do perfil de porosidade, é interessante eu mostrar para vocês aqui duas curvas que eu tinha disponível na época, que era a curva de densidade e neutrão. Essas curvas são amplamente utilizadas para identificação para a determinação da porosidade. O ρB, que é a densidade, ele, na verdade, está lendo a densidade do conjunto rocha-fluido, certo? Enquanto que o neutrão, ele está lendo, ele já é uma ferramenta que é dada em valores de porosidade, seja ela decimal ou percentual, e o pessoal costuma dizer que ele mede a quantidade de hidrogênio nos poros. Por que é comum esse jargão? Porque o perfil de neutrão, a ferramenta de neutrão, na verdade, como é que ela funciona? Ela emite hidrogênio para a sua formação, ela emite nêutrons para a sua formação, e esses nêutrons, eles começam a se chocar com as moléculas da sua formação. O nêutron, ele possui uma massa igual ao átomo do hidrogênio. Então, quando o nêutron se choca com o átomo de hidrogênio, a porcentagem de energia ali que é liberada é de 100%. Então, quanto mais hidrogênio você tiver na sua formação, nos poros da sua formação, mais valores de neutrão a ferramenta vai registrar, certo? Porém, quando a gente compara os fluidos, como gás, óleo e água, a gente percebe que o gás é o que tem o menor índice de hidrogênio por volume comparado ao óleo e à água. Ou seja, a ferramenta de neutrão vai ler baixos valores de porosidade em zonas de gás. O que muitas vezes é um erro, porque seu intervalo ele pode estar muito poroso, mas está com gás. E como ele tem gás na formação, o perfil de neutrão vai ler baixos valores de porosidade. Certo? Então, qualitativamente falando, a gente possui alguns artifícios para identificar essas zonas de gás. Um exemplo aqui, em um mesmo track, quando você cruza os perfis de densidade e neutrão, nesse caso aqui, densidade seria em vermelho, neutrão seria em verde, veja que aqui a densidade está crescendo para a direita, certo? E o neutrão aqui, que é o verde, ele está crescendo para a esquerda. Quando eu coloco ele justamente nessa ordem aí, eu consigo ver essa bonita separação, que é um belo indicativo de gás. Ou quando eu faço um crossplot aqui no eixo Y, de ρB crescendo para baixo e neutrão crescendo para a direita, eu vou ter justamente esses pontos que fogem da curva aqui, que são os pontos que têm baixa densidade, baixo neutrão, que é um belo indicativo de zonas de gás também. Então, quando eu identifico essas zonas de gás, eu preciso corrigir os valores de porosidade nesses intervalos, porque esses valores de porosidade estão subestimados em virtude de ter gás na sua formação. E aí um cara, ele definiu essa equação, que é o Gaimard, em 68, ele definiu essa equação, que é o modelo de densidade de neutrão, que é aplicado para corrigir essas zonas de gás. Né? Por exemplo, aqui no estudo, nesse poço ali, que eu estou mostrando para vocês, nem sempre você vai ter o perfil de neutrão corrido em todo o seu poço. Então, quando você não tem log de neutrão e tem o log de densidade, você tem que se contentar em utilizar a densidade para estimar a sua porosidade. Né? Geralmente, como estamos aqui no sistema pseudomopelítico, a gente utiliza a densidade de matriz fixa em 265. Tá? Mas nos intervalos que você tem densidade de neutrão, é muito válido você utilizar a correção de Gaimard por causa dessas baixas porosidades em zonas de gás.
e essa correção ela consegue te trazer valores mais precisos ou mais aceitáveis da porosidade no seu intervalo de estudo, né? O interesse de você ter densidade neutrão é porque você consegue fazer uma matriz variável, não necessariamente você precisa utilizar um valor fixo de densidade da matriz. Quando você tem uma densidade neutrão, você consegue fazer uma curva variável de densidade da matriz ao longo do seu intervalo, tá? Bom, todos esses perfis que eu mostrei para você, densidade e neutrão, eles estão lendo a porosidade total da sua rocha. Eles estão lendo microporos, macroporos, poros isolados e assim por diante. O que interessa para a gente em termos de produção são os poros efetivos, né? Ou seja, a gente precisa desconsiderar a porosidade dos folheiros e a gente precisa também desconsiderar a argilosidade dos reservatórios para conseguir ter uma noção da porosidade efetiva da formação. E aqui eu trago um exemplo para vocês daquela zona P24, né, que é análoga à Pedreira Tatu, que ela justamente é o intervalo produtor de gás do campo de furado. Né? Olha como o perfil de densidade neutrão ocorre aqui. E aqui estaria a estimativa pelo modelo de Geimard da porosidade através do modelo de densidade neutrão e a porosidade efetiva, desconsiderando a agilosidade do reservatório e também a porosidade dos folhetos. Tá? Aqui só um exemplo para mostrar que esse é aquele intervalo que eu fiz analogia ao Pedreira Tatu, certo? E aqui entrando um pouco na saturação de água e de óleo. Né? Antes de entrar na saturação, é interessante discutir um pouco sobre a salinidade. Porque a salinidade ela possui uma relação direta com a profundidade do seu poço, com a profundidade da sua formação. Certo? Porque quanto mais profundo está o seu reservatório, maior a temperatura. Né? De maneira geral, maior a temperatura. E se você tem uma maior temperatura, você consegue dissolver íons mais fácil. E como você consegue dissolver íons mais fácil, você tem uma salinidade maior. Consequentemente, a condutividade daquele seu aquífero vai ser maior e a resistividade, como é inversamente proporcional, vai ser menor. Ele vai ser menos resistível. Né? Por isso que é muito interessante a gente ter aquelas zonas que amostraram água para a gente conseguir calibrar e entender qual a salinidade daquele meu aquífero, certo? E conseguir estimar aqui a resistividade da água desses aquíferos para poder calcular melhor e calibrar melhor a saturação de água, certo? Só que nem sempre você tem essas amostras de água, às vezes tem zonas que nem tem teste de formação, e ainda assim tem condições de aquífero. Para você estimar a resistividade da água aparente nessas zonas, você geralmente utiliza essa equação aqui, certo? E aqui eu coloco 3 gráficos que mostram uma comparação entre a salinidade variando de acordo com a profundidade e a temperatura. Veja que esse primeiro gráfico aqui é um gráfico que é baseado em testes de formação, é baseado em amostras de fluido, amostras de água, e a salinidade dessa água. Veja como todas elas estão está crescendo de acordo com a profundidade e com a temperatura, certo? Só que aqui eu tenho uma curva que é muito rude, né? Porque eu só tenho 3 pontos. Então, se eu tiver interessado em estudar a saturação de água exatamente nessa profundidade aqui, eu vou ter que me basear em uma curva extrapolada. Né? Para não extrapolar de maneira bem rude, o que a gente costuma fazer é calcular diversas resistividades da água aparente em condições de aquífero ao longo do poço. E aí a gente consegue ter uma curva muito mais robusta, que me traz uma precisão maior sobre a resistividade da água zona a zona, certo? E essa resistividade da água é essencial no cálculo de saturação de água e, consequentemente, no cálculo de saturação de óleo, tá? Então, aqui eu tenho um resumão do resultado de uma interpretação petrofísica, só para vocês conhecerem. Aqui nós temos as curvas de aquisição e as curvas de interpretação. Veja que aqui eu já consigo identificar zonas com fluido, né? Zonas com gás, zonas com água, com óleo e assim por diante. Só que eu preciso agora totalizar o meu poço. Eu já identifiquei as zonas com fluido, eu preciso saber se aquelas zonas são favoráveis à produção.
né? E para isso surgem alguns conceitos, como gross, net, netpay, netgross, que eu vou trazer aqui esses conceitos, porque eles são importantes para o que eu vou falar mais adiante, que basicamente depois que você identifica as ocorrências de fluido no seu poço, você precisa fazer algumas perguntas. Primeiro, quais dessas zonas de fluidos têm potencial à produção? Né? Aqui está errado, não seria potencialmente comerciais, isso daqui, quando a gente entra no âmbito comercial, é outra história, vai bem adiante. Né? O que eu quero dizer aqui, na verdade, não seria comerciais, seria quais são potencialmente produtoras, vamos dizer assim, certo? E aí a gente precisa estabelecer alguns critérios para definir quais reservatórios possuem qualidades favoráveis à produção e quais não. Né? E esses critérios são justamente os nossos cortes. Né? E aí a gente se faz duas perguntas. Né? Quais são as características petrofísicas que satisfazem a condição de reservatório? E quais são as características petrofísicas que satisfazem a condição de reservatório com óleo ou com gás? Certo? E aí surge justamente essa ideia. Bom, para satisfazer a condição de reservatório, eu preciso ter baixa gelosidade, eu preciso ter boa porosidade, e o baixa saturação de água vai me fazer a condição de reservatório com o hidrocarboneto. Tá? Então, quando a gente está em uma situação de baixa agilosidade e boa porosidade, surge o conceito de net gross. Imagine aqui uma situação de um reservatório carbonático, certo? Em que ele mostra que um intervalo, isso daqui, só para ter noção, aqui é a curva de agilosidade, crescendo para a direita, certo? E aqui é a curva de porosidade, certo? Crescendo para a esquerda. Ou seja, nesse treco aqui, quanto mais esquerdo, mais poroso. E nesse treco aqui, quanto mais para a direita, mais argiloso, mais sujo é o meu reservatório, tá? Então, imagine que eu tenho aqui um intervalo que foi identificado aqui, que possui baixa argilosidade. Tudo isso daqui é o meu grosso, certo? É o meu intervalo. Só que nem todo ele é poroso. Você percebe que aqui eu tenho o topo dele poroso e a base dele poroso. O intervalo intermediário não é poroso, muito embora tenha baixa argilosidade, certo? E aqui eu consigo definir, então, o que é net e o que é grosso. Tudo isso daqui seria o meu gross, e net seria justamente aquele meu intervalo que satisfaz a condição de reservatório. Ou seja, que além de ter baixa argilosidade, tem também boa porosidade. Tá? E aí eu consigo fazer uma razão. Veja, se isso daqui é 50 metros de gross, e isso daqui é 25 e 25, eu teria, então, 50% de net gross. Seria a razão net to gross, certo? E quando eu penso, beleza, desse intervalo poroso, qual dele possui hidrocarboneto, eu tenho que pensar aqui qual desses intervalos tem baixa saturação de água. E aí eu penso, então, no meu netpay, que seria o meu intervalo poroso com hidrocarboneto. Tá? Então, tudo isso aqui que eu falei, eu não dei valores. Eu falei baixo Viclay, boa porosidade, baixa saturação de água, mas o que é boa, o que é baixo, o que é isso? Né? Eu quantifico isso daí. E aí entra a definição de cutoff. Né? Aí eu começo a definir alguns parâmetros de corte. Né? Eu começo a dizer o seguinte, olha, nesse intervalo aqui de estudo, acima de 50% de argilosidade não é reservatório, certo? Acima de 6% de porosidade é reservatório. E acima de 50% de saturação de água não produz hidrocarboneto. Então, tudo isso daqui seriam os meus parâmetros de corte. Esses valores de parâmetros de corte, existem alguns métodos para você definir esses valores, mas basicamente, e também existe a calibração caso a caso. Né? Às vezes, quando você está em uma bacia ou em um play que você já conhece, que já foi amplamente perfurado e você já conhece bem aquele tipo de reservatório, você já tem esses cutoffs bem definidos. Né? Mas num contexto mais exploratório, que você não sabe nada sobre aquele tipo de reservatório, você pode definir esses critérios de corte a partir de alguns métodos específicos, certo? Nesse caso aqui, eu defini esses parâmetros de corte em diferentes cenários, né, pessimista, moderado e otimista, e perceba que sempre quando eu tenho zonas de gás, eu coloco a porosidade efetiva menor.
porque o gás ele consegue ser, o corte da porosidade efetiva é menor, porque o gás ele consegue ser produzido muito mais fácil do que o óleo, devido à sua alta mobilidade. Então, naqueles 9 intervalos que apresentaram ocorrência de hidrocarboneto no meu poço, eu tinha que aplicar os critérios de corte para definir net gross e net pay e classificar os reservatórios que eram favoráveis à produção, certo? Então, foram identificadas 5 zonas aqui com potencial à produção em um cenário otimista e moderado, e 4 intervalos em um cenário pessimista, certo? Bom, uma zona que eu quero chamar a atenção aqui é a porção basal do intervalo B7. Ele foi o que apresentou as melhores totalizações de net pay. Você vê aqui net pay em torno de 11,8 metros em um cenário moderado, certo? Essa mesma zona chega até a 15 metros em um cenário otimista de net pay. E tem uma zona que se destacou negativamente, que foi essa zona A5, né, que é a zona que não passou nos 3 cenários, ela só passa em 2, certo? Porque ela possui aqui em um cenário pessimista praticamente 0 de net pay. Então, a discussão que eu vou fazer aqui vai ser justamente apenas nas zonas que passaram nos 3 cenários. Tá? Todas essas zonas estão pertencentes à formação Barra de Tioga. A primeira zona que eu diria que talvez seja o intervalo mais interessante do campo de furado, o intervalo produtor mais interessante do campo de furado, que é esse intervalo B7, é justamente aquelas sequências P24 e P23 que são análogas à pedreira tatu. Você vê aqui um intervalo saturado em gás e outro saturado em água, né? Aqui a gente não consegue definir bem o contato gás-água por causa desses pelitos interbaías, eles acabam não nos permitindo identificar exatamente em que profundidade estaria esse contato, certo? Mas a gente poderia definir, com base apenas nesse poço, um LKO em torno de 1.238 metros, tá? Veja as porosidades dele aqui em torno de 17,7%, né, saturação de água de 28%, certo? E a zona saturada em água aqui, certo? E aqui eu coloco um gráfico que quantifica a espessura porosa de gás, ou seja, o meu net gas pay, em diferentes cenários. Veja que ele vai desde 15 metros em um cenário otimista a 10 metros em um cenário mais pessimista, certo? Temos também a zona B6, né? Esta zona ela tem 3 reservatórios saturados em óleos, todos esses 3 reservatórios foram testados. A soma desses reservatórios tem 13 metros de net pay em um cenário otimista, certo? Aqui só mostrando as porosidades, em torno de 12 metros, 12% de porosidade efetiva, certo? E existe também essa zona B5 basal, essa zona apresentou um intervalo saturado em óleo, né, com net pays potenciais variando entre 6 metros em um cenário otimista e 2 metros quase em um cenário mais pessimista. A porosidade efetiva, a média dele aqui é boa, é de 14% de porosidade efetiva, certo? E existe esse intervalo, que é a zona B4, esse intervalo não foi testado, mas ele apresentou um potencial de acúmulo de hidrocarboneto em todos os 3 cenários. Ele possui um net pay variável aqui entre 8 metros, né, 8,2 metros em um cenário otimista e em 1 metro em um cenário pessimista, com porosidades em torno de quase 15%, 14,54% de porosidade efetiva média. Tá? Então, só para resumir tudo aqui, esse estudo foi feito na intenção de trazer uma análise petrofísica para o campo de furado, na época, né, porque não existia, na época, publicações relacionadas a esse tema. A principal contribuição aqui teve em abordar de maneira conectada a estratigrafia de sequências com a avaliação de formação, que é um método muito recomendável, mas que nem sempre é praticado, né? Foram definidas aqui sequências de segunda até quarta ordem, facilitando a identificação de pulsos tectônicos, trata-se de sistemas geométricos, delimitação de sequência de alta frequência. Foi feito também uma analogia a um afloramento no Alto de Apuatã, em Sergipe, né, para facilitar esse entendimento em 3 dimensões dos depósitos que foram registrados em uma dimensão, né, e a avaliação petrofísica permitiu estimar
entender melhor as propriedades físicas desses reservatórios, volume de argila, porosidade total e efetiva, e também saturação de água, né? Foi totalizado um poço, aqui essa totalização do poço permitiu o selecionamento de intervalos de potenciais reservatórios em diferentes cenários, pessimista, moderado e otimista, né? E assim foi possível identificar uma zona saturada em gás, com NetPay variável entre 10 e 15 metros, e 3 zonas saturadas em óleo, né? Logicamente, tudo isso daqui foi feito no âmbito de logs, no âmbito de perfis elétricos e arquivos de base para auxiliar a minha interpretação, né? Um estudo mais preciso aqui teria que ter acesso, para fazer um estudo mais preciso, teria que ter acesso a dados de rocha, né, dados de análise laboratoriais. Mas, de maneira geral, é um estudo que é satisfatório, porque ele mostra de uma maneira conectada, né, a estratigrafia e procedimentos de perfilagem e análise de reservatório. Então, aqui, por fim, eu gostaria só faço um agradecimento, que nesse estudo aqui eu tive uma forte orientação do Cláudio Borba, que é um geólogo da Petrobras, e o Garcia, que foi meu orientador na época, e o agradecimento à ANP, que, pelo fornecimento de dados, ao Progeologia, que foi o espaço que eu tive acesso aos dados, né, e também a Lloyd's Register, que forneceu as licenças acadêmicas na época do software IP, um software específico para petrofísica. E isso é tudo. Espero que tenha sido fácil de entender, não sei, mas se vocês tiverem algumas dúvidas, eu fico aí disposto a responder o que for necessário. Muito obrigado. Israel, a gente que agradece muito, principalmente em nome da APG, em nome do CAGEL também, a gente está agradecendo de coração pela palestra, foi muito boa, muito educativa mesmo, muito boa mesmo, muito obrigada. Espero que tenha ajudado aí. Ajudou demais, cara, foi muito boa mesmo. Legal. E, bom, a gente tem algumas perguntas aqui, tá? A primeira é do Gustavo Santos. Ele pergunta assim: você chegou a analisar dados de televiewer durante o seu trabalho? O que seria dados de televiewer? Eu não sei o que seria isso. É que eu também não vou saber. Gustavo. Se puder descrever, Gustavo. Descreve, Gustavo. Enquanto isso... Boa noite, Gustavo. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tudo bem, cara. Parabéns pela palestra. Excelente a didática. Muito bacana. Os dados de televiewer que eu perguntei seriam de filmagem de pulso, ótica, televiewer, acústica, sabe, que forneceriam alguns dados que talvez seriam interessantes também para você. Só explicando aqui como foi feito esse trabalho, Gustavo, não, respondendo sua pergunta, não foi feito nenhum tipo de estudo nesse tipo de dado, até porque esse estudo foi feito em uma graduação de conclusão de curso. Então, assim, quando você está fazendo uma graduação de conclusão de curso, principalmente para o pessoal aí está para se formar ou alguma coisa assim, geralmente você depende muito dos dados que a ANP te manda, né? Correto. E, então, hoje a ANP está muito mais organizada com relação aos dados que ela envia para o pessoal que está querendo fazer graduação, para o pessoal que está querendo fazer mestrado, mas na época que eu fiz não era tão organizado assim. Então, assim, por exemplo, só para você ter noção, eu pedi sísmica na época e nunca recebi a sísmica, só recebi o dado de poço, a descrição, então, assim, não tive acesso a esse tipo de dado. Pô, mas muito bacana o seu trabalho, assim, mesmo você falando, foi um trabalho de graduação, mas excelente trabalho. Obrigado. Bom, a próxima pergunta, do Lucas Santana, ele pergunta o seguinte: você poderia comentar sobre o software que você utilizou para análise? Muitos utilizam o Excel. Você utilizou licença estudantil ou era pago? Na época era uma licença acadêmica que o laboratório tinha disponível. Eu não sei te dizer bem como é que esses procedimentos burocráticos entre o laboratório e a companhia que fornece as licenças acadêmicas. Eu acho que um professor saberia dizer melhor como conseguir essas licenças acadêmicas. Mas, geralmente, isso depende muito do projeto dos professores, né?
Na época, o laboratório tinha disponível a licença acadêmica do software IP. Muitas pessoas utilizam esse software, é um software muito amplamente utilizado para interpretação petrofísica. Existem outros softwares, como o Techlog, da Schlumberger, por exemplo, mas quando você não tem nenhum acesso a esse tipo de software, você pode fazer tudo isso pelo Excel. Todas essas fórmulas aí, você consegue aplicar no Excel. Lógico, o trabalho vai ser muito maior, mas você consegue sim. E, inclusive, eu recomendaria que uma pessoa que estiver interessada em estudar petrofísica começar pelo Excel. Porque com o Excel, além de você ter um controle maior do que você está fazendo, quando você vai para o software, você entende os erros, os bugs, porque o software está totalmente planilhado. Então, acho que é muito importante, sim, começar pelo Excel, até para você entender, de fato, o que é que você está fazendo, cada parâmetro que você está colocando, para definir as suas propriedades. E não sei se respondi a pergunta. Acho que... Deve ter respondido sim. Não sei se era isso. Bom, o Lucas ainda também fez outra pergunta aqui. Ele diz o seguinte: você nota alguma mudança nesse método de análise de quando você realizou este estudo de caso para o que é utilizado hoje no mercado? Em outras palavras, você nota alguma sofisticação, desculpa, nessa técnica de análise nos últimos anos? Sim, bastante. Digamos que, vamos dizer assim, hoje em dia, contando um pouco da minha experiência atual, né, eu estou há mais ou menos aí, acho que 1 ano e, não sei, talvez 6 meses, não sei, 4 meses, trabalhando na indústria, né, na Ecopetrol. Só que, assim, eu estive nesses anos muito focado no pré-sal, e eu não estive trabalhando com interpretação petrofísica, eu sou intérprete sísmico lá. Mas, assim, às vezes eu converso com alguns colegas de trabalho e eu vejo que tem bastante sofisticação, sim. Tem um grande suporte de dados direto, de rota. Existem, inclusive, empresas terceirizadas, especialistas só em fazer métodos de avaliação laboratorial para dar suporte aos intérpretes petrofísicos, certo? E um exemplo de ferramenta que hoje em dia está muito aplicada na indústria, principalmente no pré-sal, é o perfil de ressonância magnética. Porque esse perfil de ressonância magnética, eu, inclusive, tenho um slide que fala aqui sobre isso, eu nem sei se eu estou compartilhando a tela ainda. Mas, vocês estão vendo minha tela? Ainda? Não, sim. Perfeito. Sim, olha só que isso daqui é um print screen do perfil dos conceitos, né, por trás da ferramenta de ressonância magnética, né? E é muito interessante aqui, porque você lembra que quando a gente vai calcular a densidade, a gente precisa definir uma densidade da matriz, a depender do tipo de rocha que você tem, né? O perfil de ressonância aqui, ele é independente ele calcula a porosidade independente de litologia, né? E ele também consegue medir fluidos, né? Então, assim, existe uma série consegue também ter uma noção de permeabilidade, né? Consegue discriminar o que é fluido livre do que é aqueles fluidos que estão presos na estrutura dos folhelhos, por exemplo, né? E essa ferramenta aqui é muito utilizada na indústria, hoje em dia, pelo menos para o pré-sal. Então, em termos de inovação, sim, eles sempre estão lançando ferramentas novas para ajudar, inclusive métodos de perfuração diferentes que auxiliam nisso daí também. Ah, sim. Bom, o Gustavo Santos também fez outras perguntas. Tem mais duas dele aqui. A primeira é: como você disse no início da palestra, muito difícil aprender sobre petrofísica na graduação. Você teve essas disciplinas ou conhece alguma especialização no assunto? Não. Na geologia da UFES, não sei se hoje tem,
mas a geologia da UFS, que foi a universidade que eu me formei, a Universidade Federal de Sergipe, não existia uma matéria que abordasse a petrofísica, certo? E como não existia essa matéria, como foi que eu corri atrás de entender isso daí? Foi basicamente assistindo minicursos, um laboratório que eu fazia parte como estagiário, depois que eu fiz parte como geólogo. Era um laboratório que recebia muitos projetos ligados à Petrobras, então a gente tinha muito contato com os geólogos da Petrobras, com os intérpretes petrofísicos da Petrobras. Então eu tive digamos que, uma grande orientação desses caras. Eu tive eu tive uma grande oportunidade de aprender com alguns caras, como, por exemplo, na época, o Fernando Maia, o Augusto, né? O Borba, nesse caso, me ensinou, me orientou bastante também. Então, assim, essa era a maneira de aprender petrofísica durante a graduação. Eu nem sei se existem cursos de geologia que detalhem muito sobre a petrofísica no Brasil. Não sei. Não sei se existe. Mas, geralmente, é um tema que é mais geofísico, não é tanto geológico. Assim. A outra questão é, você acredita que nos softwares de análise petrofísica podemos ter a mesma funcionalidade para interpretação de dados de Slimline em furos de sondagem? Você pode repetir a pergunta? Você acredita que nos softwares de análise petrofísica podemos ter a mesma funcionalidade para a interpretação de dados de Slimline em furos de sondagem? Em furos de sondagem, não sei dizer. Não sei dizer. Essa pergunta eu vou ficar te devendo. Eu nunca trabalhei com isso. Tranquilo. É porque eu tenho essa curiosidade, cara, porque a wireline é algo que vem do petróleo, né? A perfilagem geofísica que vem do petróleo. Né? Isso. Tá. E tem a slimline, que é a perfilagem geofísica em furos de sondagem, colhendo os mesmos dados petrofísicos, densidade, susceptibilidade magnética, gamma spectral, entre outros. E assim, em alguns softwares, eu já ouvi falar do WellCAD, creio que era da Weatherford. Você consegue colocar esses perfis, mas interpretar, eu não sei se é possível. Como você já fez interpretação de perfis? Então, veja só, você consegue ter informação dessa perfilagem em um TXT, um AIS, ou um DELIS, por exemplo? Sim. Então, se você consegue carregar nesses softwares tranquilamente. Você carrega esses arquivos em LAIS ou DELIS, e se você tem essa informação, se você tem esse dado, você consegue tranquilamente definir tudo isso, calcular a gilosidade, porosidade. Vai depender do seu interesse, né? Vai depender do seu interesse nisso daí. Mas se você tem o DELIS, você consegue carregar. Agora, sim, qual o seu foco nisso? Seria fazer uma interpretação de tentar identificar zonas de hidrocarboneto? Seria... Porque, por exemplo, se você for tentar identificar zonas mineralizadas, você tem vários perfis que podem ajudar a identificar isso daí, de uma maneira mais qualitativa. Como, por exemplo, o perfil de resistividade. O perfil de resistividade você consegue, se o seu minério tiver conduzir corrente elétrica, você consegue saber bem qual aquele seu intervalo que vai ter uma baixa resistividade, por exemplo. Então, você consegue identificar, pelo menos de maneira qualitativa, intervalos mineralizados. Com respeito à quantificação disso daí, na mineração, eu não sei dizer. Eu acho que isso daí é mais uma parte geoquímica, ou seja, você vai mais para uma parte de teores. Teor de ouro, teor de carbono. Isso daí já é uma parte mais geoquímica. Mas quantificar a parte petrofísica disso daí, você pode, pelo menos, fazer uma análise qualitativa utilizando seus perfis elétricos, sim, sem problema. Você consegue carregar no software tranquilamente, se você tiver um DELIS ou um AIS. Bom,
A última pergunta da Fabrina, ela pergunta o seguinte: como está o mercado de trabalho na área do petróleo para os estudantes recém-formados? É muito difícil conseguir uma colocação? É difícil, eu diria. Eu diria que sim, porque, assim, não quero também desmotivar ninguém, logicamente, né? Mas, assim, eu acho que, principalmente nessas épocas que estamos passando aí, de preços não tão altos, se torna difícil, né? Um conselho que eu daria seria, já que, assim, é aquele dilema que a gente sempre que é formado sai, né? Ah, eles querem gente com experiência, mas eles não me dão experiência, né? Então, assim, um conselho que eu dou, que eu tento passar aí, é tentar, durante a graduação, se envolver o máximo possível em, se não tiver oportunidades de estágio, porque estágio é super importante, mas se não tiver oportunidade de estágio, você tentar se envolver cada vez mais com projetos de pesquisa relacionados ao petróleo, né? Procura o seu professor que tem isso. Se a sua universidade não tiver, então tenta um mestrado em uma universidade que seja referência naquela área de petróleo, né? E vai tentando se envolver com projetos de pesquisa, eu estou falando isso para o acadêmico, tá? Vai tentando se envolver com projetos de pesquisas relacionados ao petróleo. Porque, posteriormente, um amigo seu que está ali, que vê como você trabalha, sabe como você trabalhou, ele pode ser selecionado num processo seletivo. E, eventualmente, se abre vagas, ele pode indicar, olha, abriu uma vaga aqui, joga o currículo e tal. Então, você vai criando um network que está mais voltado ao petróleo, se esse for seu interesse, tá? Eu sei que nem toda universidade tem o foco, do Brasil tem foco em petróleo, mas quando você se formar e sua vontade é realmente ir para o petróleo, tenta um mestrado em uma universidade que seja mais ativa nisso daí, que aí todo o resto vai caminhando. Esse é o conselho que eu daria. Muito obrigada por esse conselho, viu? Com certeza vai ser até bem seguido por várias pessoas, inclusive por mim. Que é uma área muito boa. Eu, por exemplo, eu tenho muito interesse em participar, em entrar para a área. É muito legal. Vai fundo, vai fundo. Mas então, por fim, foram essas perguntas, né? Mais uma vez, a gente agradece de coração a sua palestra, ter disposto do seu tempo, né, para apresentar um pouquinho para a gente, passar essas informações muito bacanas para todos nós. E a gente agradece de coração mesmo, viu? Legal, legal. Beleza. Obrigado a vocês pela oportunidade aí. Tá. Boa noite, pessoal. Obrigada a todos que estiveram presentes. Tchauzinho.